Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos trazer aqui o balanço da Vale do Rio Doce, a maior empresa da nossa bolsa, e as notícias não são tão boas. A Vale teve 78% de diminuição do seu lucro com relação ao mesmo período do ano passado, lá no segundo trimestre de 2022. Porém, a gente tem aí juros sobre capital próprio, mais de 8 bilhões que vão ser distribuídos, vai dar quase R$ 2 por ação, que a preço de hoje, a ação já está caindo, já vai comprar mais barato quem comprar hoje, já vai ganhar aí quase 3% de dividend yield, o que não é nada mal para quem quer aí ganhar um dinheirinho. O importante, então, é você ficar até o final desse vídeo para poder não perder nada de tudo que a gente vai trazer. Eu sou analista CNPI, sou contador, vou analisar aqui para você o balanço da Vale e tudo aquilo que ela reportou lá no seu relatório ontem à noite para você ficar bem ligado. Quem quer ser sócio tem que entender da empresa, se você vai ganhar dividendos, se você vai ganhar na valorização, se você quer fazer um trade mais longo, é importante entender sim sobre a empresa. Se você gostar desse conteúdo, não esquece, curte, compartilha, comenta se você já investe ou não investe na Vale, tá firme, não tá firme, tá balançando, tá igual prego na areia, como é que você tá com a Vale. Não esquece também, se inscreve no canal do Mordomo Financeiro. Nós somos um canal novo, tem pouco mais de 2 meses aí de canal, mas já temos 2.600, quase 2.700 seguidores. A nossa meta, a diretoria mandou a gente bater uma meta aqui, 3.000 seguidores até o final do mês. A gente tem 4 dias contando com hoje para bater essa meta. Conto com a colaboração dos senhores. Aproveitem. Entrem também na nossa comunidade do Mordomo. Também já estamos com um monte de gente, era quase 200 pessoas na comunidade, já compartilhando informações, batendo papo comigo com o Alexandre, sempre sobre o mercado financeiro, sempre pedindo também aquilo que vocês gostariam que a gente analisasse. Afinal de contas, são vocês que fazem aqui o canal do Seu Mordomo Financeiro. A gente abre caixinha de perguntas, a gente abre um monte de coisa e vai batendo papo e fazendo as análises que vocês pedem. Então é importantíssimo você também estar lá na comunidade. Vou deixar o link também, todos os links no primeiro comentário desse vídeo aqui para você também conseguir acessar, senão aponta aí para este QR Code, vou até aumentar aqui, ó, aponta aí o seu celular para esse QR Code aí e fique à vontade para poder falar com a gente lá. Vamos agora partir para a análise em si. A Vale teve aí um prejuízo, não, uma diminuição do lucro de 78%, mas anuncia um dividendo bilionário. Aqui a notícia primeiro do Seu Dinheiro. Logo após anunciar uma transação bilionária envolvendo a unidade de materiais de metais básicos, eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre isso aqui. A Vale divulgou nesta quinta-feira, dia 27, o balanço do segundo trimestre, e o que se viu foi uma queda das principais métricas financeiras da mineradora, infelizmente. O documento mostra que a Vale registrou lucro de 892 milhões, menos de 1 bilhão, pessoal, é muito pouco para a Vale, resultado 78% menor do que o reportado no segundo trimestre do ano passado. Já a receita líquida de venda recuou 13,3% no segundo trimestre, ante o mesmo período do ano passado, somando 9,673 bilhões, e de acordo com a mineradora, é óbvio, os preços menores realizados tanto no minério como no níquel impactaram o resultado entre abril e junho. E aí você pode ver que houve, de fato, uma diminuição, o minério de ferro não para de cair desde sua alta lá para maio de 2021, de mais de $200, vem só caindo e caiu mais. O preço médio caiu de 137,9 para 111, então uma queda expressiva, caiu até em relação ao trimestre anterior também. Para a Vale, o preço acaba sendo esse aqui de baixo, 98,5, que era 113. Então veja como é que caiu. E aí você pode ver aqui, ó, nesse gráfico, o que representa, não sei se dá para botar assim, vocês continuam vendo, deixa eu ver se fica bom. Fica muito grande, né? Vou botar menor mesmo. O que representa isso? O preço de referência é 111, porém tem qualidade e prêmio, tem preços provisórios, tem um monte de coisa aqui descontando, chega-se ao preço de referência e ainda tem ajuste de frete, que é o FOB, e tem a umidade, perda por umidade de 9, e acaba ficando o preço para Vale de R$ 98,50, é o preço que ela consegue repassar. Temos aqui o custo também, veja que os custos não saíram muito do lugar, ó, então teve uma queda do preço e o custo não saiu do lugar, significa então que teve um lucro menor, isso aí é bem claro. E quando a gente olha em relação ao trimestre passado, aí sim, foi bem ruim o resultado, se parar para pensar, ó, o custo aumentou bastante, enquanto o preço também caiu. Preocupante.
EBITDA da Vale também recua e dívida líquida cresce. É tudo aquilo que a gente não quer, né? O EBITDA, que é o lucro operacional, caindo e dívida crescendo, nada bom essa informação. A variação negativa dos preços também afetou o EBITDA, ou principalmente o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado pela companhia, que anotou uma queda de 26,3 em base anual para 3,8 bilhões. Já o indicador pro forma, que exclui as despesas relacionadas a Brumadinho, caiu 25 e chegou a 4,1. Sempre que falar de pro forma aqui na Vale, vai estar excluindo Brumadinho, os efeitos de Brumadinho. E aí você pode ver aqui o que aconteceu com o EBITDA. Tinha uma EBITDA de 5,534 no segundo trimestre do ano passado. O preço fez com que esse EBITDA caísse 1,447 bilhões. Custos também fez cair um pouquinho. Teve uma receitas de subproduto, volume e outros zero. E aí tivemos esse ajuste do EBITDA de 5,5 para 4,1 bilhão, bem significativo também. E ele dá aqui um resumo de todos os impactos que fizeram com que esse lucro caísse de 4 bilhões para 892 apenas. Principal foi lá no EBITDA o preço do minério de ferro, mas também tivemos aqui resultados financeiros, a depreciação do dólar, afinal de contas, Vale acaba vendendo para fora. Quando o dólar se aprecia, o real se aprecia, o dólar se deprecia. Para quem exporta como a Vale, isso não é bom. O minério de ferro em si também perde com isso para a gente aqui, né? E aí acaba ficando ruim para a Vale. Então ela teve uma perda de quase 1 bilhão só dessa variação do dólar e de marcação das debêntures. Também uma baixa dos títulos diferidos, títulos diferidos e as provisões da Fundação Renova fizeram com que a gente tivesse aqui uma baixa de quase 1 bilhão também, 881 milhões. E aí, pessoal, o efeito gigantesco que tivemos aqui e que pode acontecer sim, sempre que ocorrer alguma mudança significativa, tanto no preço do minério, quanto nas cotações, quanto em alguma coisa de tributo. Tirando essa parte aqui de tributo que não é recorrente, a gente não pode dizer que é recorrente, o restante é bem recorrente e pode acontecer sim, e está dentro do operacional da empresa. Uma das poucas altas do balanço apareceu logo aonde? Na dívida líquida, que cresceu 67%, o que é bem ruim. Vejam, a dívida bruta era de 11, cresceu para 12,4, a dívida líquida de 5,3 subiu para 8,9, um resultado bem ruim. A gente não quer empresa endividada, a gente quer empresa com pouca dívida e quer empresa com bastante EBITDA. A performance operacional que foi divulgada, isso é muito importante. O pessoal viu a performance, fala, pô, a Vale teve a performance boa e tal, vai vir com resultado bom. Não é assim que funciona. Tem um monte de fator que você tem que olhar antes, isso que é importante. Vou voltar aqui. Por isso que eu gosto sempre de dizer, pessoal, não vá no boato, não vá no fato, não vá no pedacinho da informação. A performance operacional é importante, mas o balanço é o que traz o detalhe, tudo aquilo que a empresa está fazendo e que realmente chega lá na última linha, que é a linha do lucro, e que chega lá no caixa a ser distribuído como dividendo. Por que a empresa está distribuindo dividendos sem ter tido um maior lucro? Ou seja, distribuindo 8 bilhões, que a gente vai falar daqui a pouco, quando só teve 800 e poucos de lucro, porque tem caixa. E isso que é importante, sobra de caixa para ela distribuir no final. Além do destaque financeiro, a companhia já havia publicado os números operacionais esse mês e a Vale viu sua produção de minério subir 6,3%, subiu a produção de minério, ainda para 78 mil toneladas. Já as vendas de finos de minério avançaram 0,9%. Você vê aqui, o minério teve um aumento de 62 para 63, o minério bruto, as pelotas, tudo cresceu aqui praticamente, só a pelota caiu um pouquinho, mas você vê que apesar de ter tido uma maior produção de uma forma geral, a empresa não conseguiu refletir isso, nem maior receita. A receita caiu, lembrando disso. Por quê? Porque o preço caiu. Eu vendi mais, com preço mais baixo, não consegui ter uma receita melhor. E aqui tem um resumão. A receita da empresa caiu em relação ao trimestre anterior, de 11 para 9. Se for comparar com o trimestre anterior, subiu, então isso é bom, subiu de 8,4 para 9,6. Mas aí o seu custo acabou sendo muito maior e ela teve aqui, no final das contas, um lucro líquido muito menor em relação ao mesmo período do ano passado e até mesmo em referente ao último trimestre, ao primeiro trimestre, que era de 1,8, caiu para 892 e a dívida ficou mais alta em todas as comparações aqui. Efeito Brumadinho, o saldo dos efeitos de Brumadinho é de até dia 31 de março, 6,8 bilhões. Se formos contar desde 2019, quando aconteceu até agora, mais de 16 bilhões, e o desembolso de caixa até agora de quase 10 bilhões que a empresa teve que fazer por causa de Brumadinho. Por fim, a Vale fala aqui de um acordo
que uma notícia que saiu de um acordo que pode tornar a mineradora ainda mais atrativa, saiu na Money Times, saiu em vários veículos, e a notícia diz que esse possível acordo é de venda de uma fatia de 10% da unidade de metais básicos a um fundo de investimento que torna a mineradora ainda mais atrativa, avaliam os analistas da Genial. Fontes ouvidas por The Wall Street Journal comentaram que a Vale pode anunciar ainda nesta semana a celebração de um acordo com consórcio formado por um fundo de investimento público, FIP, da Arábia Saudita e a companhia de mineração estatal Ma'aden para o desinvestimento de 10% da divisão de níquel e cobre por valor de 2,5 bilhões. Aí você vai no que diz a Vale. A Vale diz que, em comunicado, que para esclarecer esse tipo de notícia, lá na quarta-feira, após rumores que a empresa vem buscando parceiro estratégico para a divisão, tendo a transição energética como parte da sua estratégia, e destacou que segue em discussão com investidores para firmar um acordo e que esses acordos, essas negociações estão em andamento. Tem nada firmado, nada certo ainda. Tem que tomar muito cuidado com ficar operando notícia. Opera balanço, opera resultado. Evita operar somente notícia. Por fim, mas muito, muito, muito importante, pagamento aí de 8,27 de juros sobre capital próprio, quase R$ 2, como eu falei, por ação, que dá quase 3% de dividend yield no final das contas. O Conselho de Administração da Vale aprovou a distribuição desse dividendo, conforme o balanço de 30 de junho, que é o balanço que a gente está vendo hoje, né? Em 28/7, estamos vendo o balanço de 30 de junho. A data de corte será no dia 11 de agosto para as ações da Vale e 15 de agosto para as ADRs, que são as ações da Vale negociadas lá na Bolsa de Nova York. Ou seja, a empresa vai ficar ex juros sobre capital próprio, isso aqui é sexta-feira, na segunda-feira já fica ex, você já não tem mais direito a esse juro, o dinheiro vai estar lá no seu bolso se você tiver investido antes, e o pagamento de fato vai ser feito somente no dia 1º de setembro. Então, você tem uma diminuição da cotação nesse valor de quase R$ 2, tá? No outro dia 14, você já amanhece mais pobre e espera do dia 14, que você ficou mais pobre, até o dia 1º para voltar a ficar rico. Então, tem esse descasamento de caixa, tem que tomar cuidado com esse negócio de achar que dividendo é só coisa boa, dividendo tem um descasamento de caixa, a não ser que você esteja vivendo com dividendo, e tem toda a vantagem de dividendo não ter tributo, mas volto a dizer, vou até botar aqui, dividendo não é lanche grátis, é descontado o preço da ação, e a ação só volta, ao contrário do que muita gente fala, se ela voltar a gerar lucro e voltar a gerar caixa, aí volta a gerar mais valor e volta a pagar mais dividendos, senão não volta. A empresa não vale R$ 70, ela vale o valor de mercado dela inteira mais o seu caixa. Se ela distribui seu caixa, ela vale menos, ela vai para o seu bolso esse valor, mas você tem uma cotação menor que só volta se a empresa voltar a dar lucro. E é claro, a gente espera isso sim de uma empresa como a Vale, tá? Tem que tomar cuidado, só que pode sofrer um pequeno ajuste por causa do programa de recompra que está aí ativo, mas a Vale já disse que vai avisar para os seus acionistas. Falando aqui de número, a Vale já não tem mais aquele dividendão todo que tem, o dividend yield de 8,19, a valorização em 12 meses de 8,49. Os analistas estão prevendo ainda um preço-alvo, claro, antes desse balanço aí de quase R$ 90, a empresa está sendo cotada por 70, até ontem, agora já está um pouco menor, daqui a pouco vocês vão ver. Então ainda tem um upside aí de 27%, deve diminuir depois desse balanço, esse upside um pouquinho, mas a verdade é que a empresa parece barata. Apesar disso, notem, apesar de tudo isso, somente 2 analistas dos 5 que tem aqui no Status Invest recomendam a Vale, 3 estão em cima do muro. É uma empresa volátil, sobe e desce bastante, você vê que a bolsa tem uma volatilidade de 19, a Ambev, por exemplo, tem uma volatilidade de 21 e a Vale 34. Significa que volatilidade, que a empresa varia mais. Quanto mais certinha a empresa for, como as elétricas, por exemplo, os bancos, a Ambev, melhor, porque você pode ter mais estabilidade do preço e até mesmo para operar opções, por exemplo, na ponta vendida, para quem vende volatilidade, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal, é muito importante você pegar empresas que tenham pouca volatilidade, é que você está vendido nessa tal de volatilidade. Mais de 1 bilhão por dia, acho que nem o Barça consegue negociar tudo isso aqui por dia. E aí aqui alguns números importantes, ó. Preço sobre valor patrimonial está acima da média, a média é 1,54 ainda, mas não está tão ruim. O lucro dela ainda está muito acima da média, 5,93 está 18 no lucro anual, então ainda está bacana. O preço sobre lucro, a gente tem aqui um valor
distorcidão aqui, dá nem para fazer uma média, né? 141, uma média totalmente torcida, mas está aí 3,85, está parecido com o que vem sendo ultimamente. Isso aqui dá um poder de lucro, um poder de pagar dividendo ainda gigantesco para a Vale, de mais de 25%, pessoal. Então, apesar da Vale estar distribuindo apenas 8,12 de dividendo, com o lucro que ela, por enquanto, tem, não colocamos o balanço novo aqui, ainda dava mais de 25% de poder de pagar dividendo, que é o poder de lucro. É claro, vai dar uma queda agora, porque vai cair o lucro por ação com esse novo resultado. Ainda assim, a empresa vem crescendo 15% sua receita, 36% seu lucro, vem mantendo um ROI aí bem bacana, chegou a ser monstruoso, 63, agora está 43, vai cair mais um pouquinho, mas ainda continua bem. A margem líquida, que é importante, vai cair, mas ainda continua muito, muito alta. E para quem quer alugar ações aí, a Vale paga pouquinho ou quase nada. A galera não está apostando muito aí na queda da Vale. Dividendo, vai distribuir agora, anunciou em agosto, vai distribuir em setembro. Note que agora costuma distribuir em setembro já nos últimos anos, mas antigamente era outubro, abril, então já mudou um pouco a perspectiva, essa coisa de ficar tentando adivinhar quando a empresa vai distribuir dividendo, para mim, é uma coisa totalmente sem sentido. Você tem que se programar muito antes para poder ter essa distribuição anual no seu bolso, depois você separa esse dinheiro e vai utilizando, mas aí cada um faz do jeito que quer, tá bom? Falando aqui do Investidor 10, ó, também várias informações legais aqui, principalmente você pode ver que nos últimos 10 anos a Vale teve uma valorização monstruosa, absurda. Se você tivesse colocado R$ 1.000 em 10 anos, teria hoje R$ 4.000, que é muito legal. Mesmo descontada a inflação, em 10 anos você teve 120% de ganho, 294, sem descontar a inflação. Você tem aqui também que a Vale, ó, aqui embaixo, distribui um dividend yield de hoje de 8, mas que a média é 7,72, ou seja, ela está dentro da média. Em alguns anos distribuiu mais, como por exemplo 2021, preço do minério de ferro lá em cima, distribuindo dividendo a rodo, mas está dentro da sua média histórica aí dos últimos 5 anos esse dividendo de hoje. E aí, comparando a Vale com seus pares, principalmente CSN Mineração, que é a maior, mas também Cora 33, você vê aqui que a Vale é a mais barata, 5,61 de preço sobre lucro. A Aura tem o melhor preço sobre valor patrimonial. A Vale tem o melhor ROI, isso é muito bom, vai cair um pouquinho agora, mas também vai cair da CSN, da Aura, porque o preço do minério de ferro caiu para todo mundo. Dividendo da CSN, por isso ela virou aquele dono aí, mais de 20% contra 8% da Vale, então tome cuidado, porque isso aqui pode cair também, vamos ver o que vai acontecer. O valor de mercado da Vale incontestável, maior empresa da nossa bolsa, e a margem líquida, 27%, a margem aí maravilhosa. Vejam, sempre falo, preço segue lucro. Quando a gente olha aqui para a Vale, como é que ela está em relação ao Ibovespa, veja que ela é muito mais volátil, mas subiu muito mais. E quando a gente compara o preço sobre lucro da Vale, olhando aqui embaixo, ó, olha o que aconteceu aqui com o preço, com o lucro líquido e com a cotação. Ó. Quando o lucro líquido cai, a cotação cai. Quando o lucro sobe, ó, o lucro subiu ultimamente, a cotação subiu bastante. Então, o que você tem que ver é lucro. Se o lucro sobe, a empresa sobe. Empresas, quando você compra uma cota, você está comprando um pedaço da empresa, um pedaço do seu lucro, um pedaço do seu dividendo, mas é o lucro que determina se você vai estar ganhando dinheiro, como se você tivesse uma padaria, uma loja qualquer. É o lucro que determina se esse negócio está indo bem ou mal. Para fechar, Vale, nossa queridona aqui, botei o gráfico de 15 minutos aí, ó, já abriu com uma queda gigantesca aqui, já está caindo mais de 2%, óbvio, reflexo disso que a gente está vendo hoje, que é um balanço ruim. Se a gente for olhar aqui na perspectiva aqui no gráfico diário, a Vale vem fazendo aqui, a gente chama aqui uma flâmula, né? Tá vendo? Tem uma subidona gigantesca, depois ela está fazendo aqui meio que uma flâmula, está fechando. No geral, isso aqui é um indicador que em algum momento ela pode voltar a subir, disparar, basta ela conseguir romper essa resistência de 96 aqui. Está bem longe dessa resistência. Agora que a média deu uma cruzada para cima aqui, mas hoje já vai dar uma complicada essa média aqui para poder cruzar, e elas precisam cruzar a média mais longa aqui de R$ 77, pelo menos, para começar a valer a pena. Então é isso, não esqueçam, Vale não deixa de ser uma boa empresa por causa de um único balanço, continua sendo uma empresa sólida, firme, está pagando menos dividendo, está numa situação agora mais difícil por causa do preço do minério, precisamos ficar de olho, a tendência do minério ainda ficar estabilizado aí de lado, a gente precisa ver muita coisa que vai acontecer, se a gente tiver uma guerra, se a gente tiver alguma outra coisa, o preço do minério não é fácil e a Vale acompanha muito o preço do minério. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de entrar lá na nossa comunidade, não esquece
de se inscrever no canal para a gente bater nossa meta de 3.000 seguidores. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.